Boa tarde a todas, todos, todes. Bem-vindos à nossa oitava aula, salvo engano, né, de teoria racial crítica. A aula de hoje, né, já é uma aula daquilo que a gente poderia chamar, vamos dizer assim, de segunda geração da teoria racial crítica, que é uma geração que vai começar a problematizar, sobretudo a partir do conceito de interseccionalidade e do debate interseccional, vai começar a problematizar alguns elementos que eram considerados óbvios na geração anterior. Por geração anterior, eu me refiro sobretudo ao Derek Bell. Vejam, é um pouco perigoso falar em termos de gerações, e é bom que isso fique bem enfatizado. Porque, por exemplo, a Angela Harris é uma autora que nasceu, salvo engano, no fim da década de 50 ou década de 60, ou seja, um brotinho, é uma mocinha ainda, né? É uma jovem pensadora, né? Para padrões, vamos dizer assim, de universidade, né? É ainda uma pensadora muito jovem. Então, quando a gente fala de... E está na primeira geração, com aspas aqui, né? Então, quando a gente fala em gerações, é um pouco perigoso. Na verdade, porque essas pessoas elas vêm caminhando juntas, né? E vêm dialogando umas com as outras ao longo das décadas. E a partir do momento, por exemplo, em que a Kimberlé Crenshaw começa a cobrar que a teoria racial crítica, né, pare de focar exclusivamente na perspectiva do homem negro e considere também a perspectiva da mulher negra, os autores anteriores, digamos assim, né, com muitas aspas, como o Derek Bell, ele também vai revisitar a própria teoria à luz disso. Então, essas ideias, elas estão em ebulição, elas estão em diálogo, e esses personagens, digamos assim, eles se leem uns aos outros e alteram as próprias posições a partir daquilo que eles leem. Isso é importante, né? Porque nós temos uma tendência, vamos dizer assim, a didaticamente, né, seccionar os autores que a gente estuda como se fosse um processo linear, né? Quase que um jogo de passanel. E não é assim que ocorre. Então, tenham isso em mente, né? Não é propriamente um processo linear e evolutivo, no qual uma geração supera a geração seguinte, que supera a geração seguinte. Quando eu falo em gerações aqui, é meramente com uma finalidade didática. Hoje, né, como vocês sabem, é o dia 13 de maio, quer dizer, o dia em que estamos gravando essa aula, né, o dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, com aspas aqui, né? Acho que é um dia interessante, inclusive, para nós meditarmos sobre uma abolição que não foi, né? Sobre um processo de inclusão e de justiça racial que não existiu. Esse é um ponto que a gente já debateu aqui em outras aulas, né? Na aula sobre o Richard Delgado. Mas nos últimos anos, né, sobretudo desde o fim da ditadura militar, há uma mobilização muito grande, né, para desconstruir uma certa ideia mítica que foi desenvolvida, né, em torno do dia 13 de maio, uma ideia celebratória do Brasil como uma espécie de estuário da democracia racial, né? Então, acho que é uma data de reflexão importante para nós, de uma forma ou de outra, né? Aliás, é interessante, né? Hoje, as únicas pessoas que eu vejo celebrando nas minhas redes sociais o dia 13 de maio são brancos, né? Acho que é sintomático. É muito sintomático, quer dizer, de como... do quão importante foi o processo de desconstrução dessa mitologia, né? Bom, mas não vou me prender a isso hoje. A aula de hoje vai falar de uma ramificação da teoria racial crítica, que é a teoria racial crítica asiática, ou a teoria racial crítica asiático-americana, que vai, juntamente com a teoria racial crítica latina, colocar a seguinte questão,
que passa a ser uma questão importante, né? Uma questão relevante dentro dos estudos raciais a partir de então, né? Será que existe racismo ou racismos? Ou melhor, será que o racismo que atravessa a relação brancos e pretos, né, é um modelo para se pensar o racismo sofrido por outras etnias, ou o tipo de violência e opressão que outras etnias sofrem, tem especificidades que pressupõem a criação de um outro tipo de sistema de análise, um outro tipo de aparato conceitual diferente. Em outros termos, né, o paradigma branco-preto, e aliás essa expressão ela se torna corrente, né? O paradigma branco-preto, o binarismo branco-preto, é insensível às nuances das relações de poder baseadas na discriminação racial. Há autores da teoria racial crítica que vão entender que é fundamental pensar em termos de racismos e pensar que a microfísica do poder, vamos dizer assim, né, as engenharias de dominação, elas se aclimatam a grupos diferentes de formas diferentes. Então, se eu vou analisar o tipo de violência que os imigrantes asiáticos, né, os descendentes de imigrantes asiáticos sofrem no Ocidente, é diferente do tipo de violência que os imigrantes, ou melhor, o tipo de violência que os afro-americanos sofrem, por exemplo. Né? E há autores que vão argumentar que não, que na verdade o paradigma branco-preto, pelo fato de ser a relação de violência e de subalternação mais estruturante, vamos dizer assim, da civilização ocidental, né? Esse paradigma, ele diz tudo, vamos dizer assim, né? Diz aquilo que a gente precisa saber sobre como o racismo funciona. E que toda discussão no sentido de, vamos dizer assim, de nuançar o debate sobre o racismo, acaba perdendo esse aspecto que é maior, esse aspecto que é central, que é o fato de que vivemos numa sociedade pós-escravocrata, assentada sobre o trabalho negro, e que, da mesma forma, né, isso acaba pasteurizando o racismo contra os negros em comparação a outras formas de violência. Está tranquilo o problema que está colocado? Sim, professor. Sim. Aliás, há uma outra corrente que é muito interessante, eu não cheguei a trabalhá-la aqui nessa disciplina, até porque eu tive uma dificuldade muito grande de achar material escrito e acessível, vamos dizer assim, sobre essa corrente, que é a Tribal Crit, a teoria racial crítica, tribal, né, literalmente, né, mas é a teoria racial crítica nativa americana. É um movimento também muito interessante, que vai pensar dentro da teoria racial crítica a especificidade da violência que os povos indígenas sofrem, né, dentro da cultura em que nós estamos, e como não é possível reduzir tudo no mesmo balaio de gato. Bom, a aula de hoje ela vai ser dividida então em 5 momentos, né? O primeiro, perspectiva importa. O segundo, para falar um pouco da Asian Crit. O terceiro, para falar um pouco do paradigma branco-preto. E repito, esse é um termo que vem e volta. Há vários artigos defendendo o paradigma branco-preto, criticando o paradigma branco-preto. O quarto, para falar de racialização diferencial, que é uma das categorias mais importantes da teoria racial crítica. No manual que eu estou trabalhando com o Adilson e com o Wallace, né, eu fiquei responsável por escrever um tópico exatamente sobre racialização diferencial. E, por fim, triangulação racial, que talvez seja a parte mais divertida da aula, diga-se. Bom, a aula de hoje, na aula de hoje, eu vou tentar usar como referência 2 autores que são considerados os pais fundadores, vamos dizer assim, da Asian Crit, da teoria racial crítica asiática. O Neil Gotanda, que é professor na Western State University of Law, né? University School of Law, e o Robert S. Chang, que é diretor executivo do Korematsu Center. Os dois têm vários textos debatendo a necessidade, né, de se pensar a partir de instrumentos específicos, né,
as opressões e as exclusões sofridas pelos descendentes de asiáticos, pelos amarelos, digamos, nos Estados Unidos. E questões que, na verdade, podem, em certo sentido, ser aplicáveis para que a gente pense a nossa própria realidade também, né? Bom, eu vou começar com um trecho que é longo, então eu peço desculpas a vocês, né? É um trecho de um texto do Robert Chang, um texto chamado Towards an Asian American Law Scholarship, Critical Race Theory, Post-Structuralism and Narrative Space. Quer dizer, é um texto que ele vai realmente tentar fornecer as bases dessa teoria racial crítica asiática. E ele diz o seguinte: quando o ensino jurídico era composto exclusivamente por homens brancos, um professor de direito não precisava revelar o contexto a partir do qual ele falava, porque todos ocupavam o mesmo contexto. Este contexto compartilhado criava uma falsa sensação de acontextualidade, na qual alguém podia acreditar ser destituído de perspectiva, pois apenas uma perspectiva era representada. Com a entrada de mulheres e pessoas de cor nas faculdades de direito, a importância das perspectivas tornou-se um tema de controvérsia. Essa é uma observação que eu acho sensacional, sensacional, sensacional. Ontem eu participei de um debate com alguns alunos de pós-graduação sobre o conceito de lugar de fala. E um argumento que era reiteradamente enfatizado pelos alunos e que me preocupou muito, né, era basicamente o seguinte: professor, o senhor não acha que é muito pernicioso, que é muito preocupante que as pessoas comecem a fazer pesquisa a partir de uma perspectiva? Não, eu faço pesquisa reconhecendo que eu sou mulher, eu faço pesquisa reconhecendo que eu sou gay, eu faço pesquisa reconhecendo que eu sou negro. O ideal não seria fazer uma pesquisa neutra para mostrar que essas pessoas, né, estão em pé de igualdade com os brancos, que também fazem pesquisa neutra. Quando eu vi esses comentários, que se replicaram em vários alunos, eu falei, gente, mas você realmente acredita que a sua perspectiva é neutra? Quer dizer, você realmente acredita que a única perspectiva enviesada, ou a única perspectiva nuançada é aquela perspectiva que parte, né, dos estudos que são racializados ou generificados? Quer dizer, não tem nada mais ideológico do que isso, né? Acho que eu já cheguei a falar aqui, né? O grande perigo da ideologia é que ideologia é invisível. Ideologia no olho dos outros é refresco, né? Eu sempre acho que o outro está sendo ideológico, mas eu não. Eu acho que o outro fala a partir dos seus condicionamentos, mas eu não, né? Quando a gente naturaliza isso, quando a gente normaliza essa ideia de que existe um grau zero do conhecimento, quer dizer, existe uma subjetividade abstrata que, coincidentemente, né, é encarnada pela figura do homem branco, e todos os demais são, de alguma forma, contaminados pelos seus condicionamentos históricos, sociais, culturais, raciais, étnicos, sexuais. Quando você faz isso, você compra, na verdade, um jogo que ele está se desenvolvendo há muitos anos, né? Que é exatamente isso, quer dizer, é exatamente essa naturalização ou essa normalização de uma determinada perspectiva, de um determinado projeto, que é oferecido como se ele não fosse uma perspectiva, quer dizer, é oferecido como se ele não dependesse de um contexto. É justamente esse tipo de perspectiva, né, ou esse tipo de postura, que produz ou fabrica permanentes exclusões, né? É exatamente isso, eu até comentei, né? É exatamente isso o que leva um professor de direito a acreditar piamente que um aluno que faz um TCC, por exemplo, sobre aquisição por aluvião, ou um aluno que faz um TCC sobre crimes cometidos por gêmeos chipófagos, ou sei lá, não está fazendo uma pesquisa ideologizada, mas um aluno que faz um trabalho sobre genocídio negro, sobre Jacarezinho, ou sobre as mães da maré, esse aluno, sim, está fazendo um trabalho ideológico, está fazendo um trabalho condicionado, né?
esse tipo de cilada fica impregnada de tal forma, né, que a gente perde a capacidade de fazer aquilo que, enquanto acadêmicos, digamos assim, né, deveria ser o básico, que é a autocrítica. Quer dizer, você precisa... Quer dizer, isso não deveria nem tá em jogo, né? Você precisa ser capaz de colocar o seu próprio trabalho... Quer dizer, não basta você criticar o objeto que você está analisando. Você precisa criticar a sua própria condição enquanto pesquisador. E a crítica da sua condição enquanto pesquisador pressupõe levar em consideração os seus privilégios. Quer dizer, ou melhor, né? Levar em consideração a conjuntura, né? O solo doutrinal, social e cultural a partir do qual você levanta os seus problemas. Então foi muito engraçado, porque alguém me perguntou assim, professor, mas o meu medo é que esse tipo de postura acabe invalidando outras formas de análise, outras formas de investigação, porque agora eu vou ficar cobrando que todas as pessoas que não têm lugar de fala para tratar de um tema sejam silenciadas ou caladas. Eu falei, olha, mas eu ficaria muito feliz, na verdade, né, se algum louco da teoria crítica assumisse, por exemplo, o comando da CAPES e começasse a ditar que todas as pesquisas fossem perspectivas em epistemologias coloridas, em epistemologias situadas. O que a gente tem visto ao longo dos anos é o oposto, ou seja, se eu faço uma pesquisa que tem um verniz absolutamente falso, né, de objetividade, de neutralidade, com base num discurso em terceira pessoa, distanciado, cheiroso, eu vou receber bolsas de pesquisa, vou receber a possibilidade de viagens internacionais, enfim, vou conseguir ingressar em grandes programas de pós-graduação. Mas se o cara, né, se o caboclo como eu, né, aparece para trabalhar quer dizer, refletindo sobre questões que se apresentam na sua própria realidade cotidiana, isso é visto como uma prática pouco acadêmica, ou de pouco rigor teórico, né? Veja, levar em consideração a sua própria perspectiva não é perda de objetividade do seu discurso, muito pelo contrário, é um ganho de objetividade porque eu estou sendo honesto com o meu leitor. Quer dizer, eu estou sendo honesto estou sendo suficientemente honesto com o meu leitor ao ponto de esclarecer a ele, ou de evidenciar, de explicitar a ele de onde eu estou partindo. Quer dizer, que, na verdade, a minha pesquisa ela não teria sido viável se não fosse uma série de condicionamentos, uma tradição que me precede, né? que de alguma forma, marca, né? Ou atravessa o meu olhar, assim como atravessa o meu corpo, né? Esse é um elemento que sem volta dentro da teoria racial crítica. Quer dizer, a teoria racial crítica leva isso muito a sério. Muito, muito, muito a sério. E veja, não significa reduzir a pesquisa acadêmica às minhas vivências subjetivas. Agora tudo é relativo. Elas são muito características de quem tem uma fé muito grande em um projeto iluminista, ilustrado, racionalizado e eurocêntrico de razão. Porque se eu digo, não, o tipo de objetividade das ciências naturais, né, uma objetividade livre de ideologias não existe, então nenhuma ideologia, nenhuma objetividade é possível. Estamos perdidos, tudo é permitido. Isso é um erro. Quer dizer que esse projeto de objetividade que separa ideologia e conhecimento, razão e emoção, né, sujeito e objeto, dizer que esse projeto de objetividade e neutralidade não funciona, não significa dizer que não existem outras formas de racionalidade, outras formas de comunicação e de consenso viáveis. Só significa dizer que o projeto de racionalidade criado em torno de um paradigma eurocentrado é um grande fracasso. Isso não é novidade para ninguém, que o diga a Segunda Guerra Mundial. Tranquilo. Professor, só uma dúvida. Manda. Não sei se eu me perdi um pouco, mas voltando para Kimberlé, eu posso dizer que essa passagem que o senhor fez agora é mais ou menos o que ela estava pensando também?
quando, por exemplo, aquele história que o senhor tinha falado, que acho que foi até com ela que aconteceu, de quando estavam entrando na faculdade em algum evento e dois homens negros, estava ela e mais dois homens negros, esses dois homens, eles entraram e ela não. Aí, no caso, ela fala da perspectiva da mulher negra. Aí eu posso falar que ela tinha mais ou menos esse mesmo pensamento, ou aqui está sendo exclusivamente sobre pesquisas acadêmicas? É interessante, eu acho que desde o início dos estudos jurídicos críticos, lá na década de 70, a questão da perspectiva, a importância de considerar o meu ponto de partida, né, o meu horizonte, a minha trajetória, ela era importante. Perdão, ela era relevante, ela vinha sendo destacada. Se você pega, por exemplo, o Roberto Mangabeira Unger, né? Aliás, entrevistei o Roberto agora de manhã, você pega o Roberto Mangabeira Unger, eu exibindo os meus amigos famosos, né? Eu entrevistei o Roberto Mangabeira Unger, eu estava conversando com o Adilson Moreira. Se você pega o Roberto Mangabeira Unger, o trabalho dele já é um trabalho muito preocupado, desde a década de 70, com a necessidade de reconhecer que todo trabalho acadêmico é atravessado por ideologias e não é possível permanecer, né, nessa fantasia de que o olhar do pesquisador é um olhar neutro ou é um olhar distanciado em relação à vida social que ele está analisando. Então, por exemplo, se eu, brasileiro, preto, pobre, se eu, brasileiro, faço uma investigação sobre a realidade brasileira, é o Brasil pensando a si mesmo através de mim, de certa forma, né? Quer dizer, porque eu não estou fora do meu objeto. É diferente, quer dizer, se eu analiso uma comunidade de pinguins, eu não sou propriamente um pinguim, então se pressupõe algum tipo de distanciamento, né? Algum tipo de elisão. Mas se eu analiso uma sociedade, quer dizer, uma sociedade humana qualquer, quer dizer, em certo sentido, eu estou imerso naquilo também. É uma ficção achar que é possível construir uma clivagem, né? O fato de eu analisar o ordenamento jurídico brasileiro não me torna menos cidadão preocupado com, enfim, uma série de mazelas, né, que atravessam o nosso ordenamento jurídico. Isso estava desde o início. O problema se a gente pega a primeira geração, né, dos estudos jurídicos críticos, a imensa maioria dos teóricos dessa geração eram homens brancos de classe média alta. Então, ainda que eles fizessem essa virada perspectivista, vamos dizer assim, né, essa virada em direção ao reconhecimento da importância das ideologias, mas eram pessoas que vinham de um núcleo, vamos dizer assim, né, um segmento que era um segmento limitado. Quando a teoria racial crítica surge com figuras como Derek Bell, a Patrícia Williams, o Richard Delgado, já há essa dimensão. Olha, se nós vamos levar a sério o debate sobre como a perspectiva incide na maneira como eu faço ciência do direito, então eu preciso levar em consideração a maneira como o meu horizonte enquanto homem negro, o meu horizonte enquanto homem latino, o meu horizonte enquanto homem asiático, influi na leitura que eu faço. O problema a primeira geração da teoria racial crítica, ela foi hegemonizada, digamos assim, por homens negros também. Quer dizer, você tem então, você ainda tem uma perspectiva que ela é uma perspectiva masculinista e que, frequentemente, ela perde de vista, né, a especificidade da condição da mulher negra, por exemplo. Né? Aliás, homens negros héteros. Né? Isso leva ao desafio que a Kimberlé Crenshaw ela vai apontar. Ela vai dizer, olha, se nós estamos fazendo uma pesquisa que é uma pesquisa radicalmente perspectivista, o que não significa que ela seja relativista, que tudo é permitido, muito pelo contrário, mas se nós estamos fazendo uma pesquisa que reconhece, né, as diferentes cosmovisões e, a partir dessas diferentes cosmovisões, tenta compor um projeto, né, convergente, um projeto global de justiça social, então nós temos que parar de cometer o mesmo erro, vamos dizer assim, parar de cometer o mesmo erro que os brancos acadêmicos cometem, que é o de generalizar o olhar de um indivíduo como se fosse representativo de uma coletividade e permitir que a coletividade ela fale. Entendi. Tranquilo? Então, sim. o tipo
metodologia, né, ou o tipo de abordagem que é anti-essencialista mesmo, né, que a Kimberlé Crenshaw ela vai desenvolver, ela acaba possibilitando essa proliferação de vozes marcadas, claro, pela questão racial, mas também pela questão de gênero, pela questão da etnia, da orientação sexual, todas elas entendendo que existe um desafio comum. Quer dizer, nenhum deles está negando, quer dizer, nenhum deles está fracionando as lutas, digamos assim, né? Muito pelo contrário. Eles sabem muito bem que o inimigo é o mesmo, digamos assim, né? Que os desafios são o mesmo. Mas para responder, de fato, de forma inteligente, né, a esse inimigo, né, a esse desafio, é preciso reconhecer essa pluralidade de vozes, né? E aprender a ouvi-las, né? Isso vale para a gente pensar no direito, né? Uma mesma norma, por mais que o direito ele tenha essa dimensão, que ela é sempre generalizante, o fato é que uma mesma norma vai atingir grupos étnicos, regionais, sexuais, grupos diferentes de formas diferentes. O direito não é recebido da mesma forma pelas mesmas pessoas. Se a gente não pensa se a gente não leva isso em consideração, né, a possibilidade de pensar em estratégias mesmo de lutas que sejam comuns, ela fica esvaziada. Você percebe? Sim, entendi. Eu gosto de citar sempre o caso... No caso, se especificar muito, é isso que o senhor está querendo dizer? Acaba perdendo o foco, vamos colocar assim? Não, pelo contrário. Para eles, eu preciso trabalhar sempre nas duas dimensões. Quer dizer, eu preciso, ao mesmo tempo, especificar, porque toda generalização é muito perigosa, mas especificar pensando em formas de luta coletiva. Entendi. Percebe? Uhum. Não, sim. Porque há sempre... Quer dizer, eu acho que o paradoxo que a gente falou na aula passada da Lélia Gonzalez, eu acho muito emblemático. Se você fala em movimento feminista, mas leva em consideração exclusivamente as necessidades da mulher branca em detrimento das mulheres negras, há sempre uma armadilha, né, de que frequentemente a emancipação da mulher branca se dará ao custo da mulher negra. Quer dizer, a Lélia Gonzalez diz isso em letras garrafais, né? Quem pagou, vamos dizer assim, né? Quem pagou o pato para o empoderamento das mulheres brancas no Brasil depois da década de 70, revolução sexual e por aí vai, né? Que as mulheres brancas saem para trabalhar, fogem de alguma forma, né, do controle parental e do controle marital. Quem pagou o preço, digamos assim, por esse empoderamento não foram os homens. Quem pagou o preço foram as mulheres negras. Quer dizer, cuja exploração ela foi acentuada dentro do ambiente doméstico, né, como empregadas domésticas, faxineiras e por aí vai, ao invés de se reorganizar o sistema de forma realmente a pensar isso em termos de luta coletiva. É esse tipo de cilada que eles estão tentando evitar. Tranquilo? Sim, entendi, professor. Obrigada. Gente, muito abstrato? Não, você está dando para entender. Tranquilo? Mais dúvidas? Não? Bom, aí só para ilustrar isso, né, eu coloquei aqui a foto de um evento e alguém fez um protesto, né, colocou a foto do evento e escreveu 14 homens brancos, 0 mulheres, 0 negros, tudo errado. Porque é isso, nós naturalizamos de tal forma, né, a ideia de que perspectiva não importa, porque todos falam, né, a partir de um horizonte que é acontextual, o branco fala a partir de um não lugar, né, o negro é que fala a partir dos seus condicionamentos, que ninguém acha estranho, na verdade. Se fosse o oposto, se fosse um evento todo composto por homens negros, seguramente alguém diria, né, mas foi uma seleção deliberada, quer dizer, vocês fizeram essa escolha ideológica para fazer um evento só com pessoas negras, né? Se eu fizesse um evento de direito tributário, por exemplo, direito constitucional, e convidasse exclusivamente pessoas negras, muita gente surtaria. Tipo, olha, foi uma escolha ideológica. Mas ninguém acha que a escolha de um evento como esse aqui, né, do cartaz, é uma escolha ideológica. Todos acham que é uma escolha neutra, é uma escolha técnica. Quer dizer, o que é de técnico nisso? Tranquilo? Professor, Diga.
Rapidinho, e da onde, não sei se a palavra certa seria da onde, mas, tipo assim, como é que surge esse pensamento criado na gente, da gente, igual eu colocar no chat, normalizar que, tipo assim, 14 homens brancos, todos serem homens brancos, tipo, natural, e se fosse o contrário, estaria errado, tipo, parte do racismo, isso, da escravidão? Sim, sem sombra de dúvida. Quer dizer, a lógica racista, ela pressupõe essa ideia, né, de que a branquitude, na verdade, é neutra. O branco é o sujeito de conhecimento em abstrato, né? Todos os outros eles são condicionados. Eu gosto sempre de dar um exemplo bobo, mas vejam, hoje, todo nerd de internet surta quando uma atriz negra é contratada para interpretar um personagem tradicionalmente branco. Todo nerd de internet. Aliás, eu achei muito engraçado os comentários, por exemplo, quando fizeram aquela série dos Titãs, que é uma série horrorosa, diga-se de passagem. Quando fizeram a série dos Titãs e contrataram uma mulher negra para interpretar Estelar, que nos quadrinhos é uma alienígena laranja. E várias pessoas surtaram. Mas como assim? Você está descaracterizando o personagem? Mas ninguém estranha o fato de que o Johnny Depp, poucos anos antes, interpretou um índio. Quer dizer, a gente naturaliza a ideia, né, de que o branco ele performa todas as raças, porque, na verdade, branco não é raça. Raças são os demais. Não, igual aconteceu quando do live action da Pequena Sereia e contrataram uma atriz negra. Aí ficaram, gente, sereia nem existe, pelo amor de Deus. Sim, quer dizer, ainda hoje nós vemos reiteradamente, né, pessoas brancas interpretando papéis, né, de várias etnias. Isso não causa estranhamento, porque a gente realmente parte do pressuposto de que branquitude não é raça. Quer dizer, o branco não é uma raça. O branco é a não raça. Quer dizer, ele é realmente a subjetividade ilimitada e, por conseguinte, de plenos potenciais. Né? Mas se você é negro, não. Você está condicionado à sua raça. Você só pode performar a sua raça. E não só no cinema, vamos dizer assim, na vida. Você performa a sua raça porque existe um lugar natural que a sua raça deve ocupar. O branco não, o branco pode ocupar qualquer espaço, ele tem uma subjetividade ilimitada. É só a gente ler Kant. Kant é o grande iluminista, Kant, né, o filósofo de Königsberg, ou seja, Kaliningrado, hoje Rússia. Kant é o último grande iluminista, né, que celebra realmente a ideia de todas as ideias, né, de progresso da razão, a ideia de direitos humanos, né, direitos humanos universais. E Kant tem vários textos em que ele diz exatamente o seguinte: ele vai dizer, olha, sujeito, propriamente dito, sujeito, ser humano, livre, dotado de suas plenas capacidades, é o homem branco. Quando a gente fala de direitos humanos, a única pessoa que realiza plenamente a sua humanidade é o homem branco, o ser humano por excelência, o paradigma de ser humano. As demais raças, né, elas todas enfrentam alguns problemas. O que o Kant vai dizer? Os povos amarelos, para o Kant, vocês lembram que o Kant ele fala de razão teórica e razão prática. O que é razão teórica? É a capacidade de compor conceitos abstratos. Matemática, física, é a capacidade de produzir ciência, digamos assim, né? Produzir teoria. A razão prática, por outro lado, é a nossa capacidade de fazer escolhas morais. É a capacidade de nós agirmos como adultos, por conseguinte, né? Na leitura do Kant, né? Quando Kant fala da maioridade da humanidade, né? Maioridade é realmente a capacidade de usar a razão prática, ou seja, usar a razão para fazer escolhas morais. Kant vai dizer, só o homem branco possui razão teórica e razão prática. Os homens amarelos possuem razão teórica, razão pela qual, para Kant, eles são capazes de construir uma sociedade altamente civilizada, com muitas aspas, né? Constroem grandes obras de engenharia, constroem grandes obras de matemática, mas eles não têm razão prática, ou seja, eles não são livres, eles não são maiores propriamente. Eles precisam ser permanentemente tutelados, porque eles são incapazes de fazer escolhas morais como um ser humano deveria fazer. Então, ele sempre será tutelado. Os povos negros não têm nem razão teórica, nem razão prática. O que eles têm é entendimento. O que é entendimento? É a capacidade de obedecer.
Ele não é capaz de criar as próprias normas, mas ele é capaz de entender a racionalidade das normas que são impostas a ela. Ou seja, ele nasceu para ser escravizado, ele nasceu para seguir ordem. Os povos indígenas não têm nem razão prática, nem razão teórica e nem entendimento, que significa que eles equivalem a animais. Se vocês pegarem o Burckhardt, Jacob Burckhardt, que é um teórico que eu gosto muito, inclusive, né? 100 anos depois do Kant, ele vai dizer a mesma coisa. E, inclusive, ele vai dizer, é por isso, inclusive, que o extermínio dos ameríndios nas Américas é um ato de caridade para com esses povos, que eles jamais irão alcançar a maioridade. Então, veja, esse tipo de leitura pode não parecer, mas ela ainda está impregnada em nós. Quer dizer, as pessoas elas realmente acham... Tem o texto do Kant, a Jéssica perguntou, né? Tem um livro específico que fale sobre isso. Vá diretamente ao texto do Kant, ele está traduzido para o português. Eu me lembro que eu tinha um colega que se formou comigo, branco, rico, a família tem uma fábrica de cimento, espero que ele não ouça isso, branco, rico, em Belo Horizonte, passou a vida toda estudando Kant. E ele ficou revoltado quando eu disse isso, porque ele falou, isso não está em Kant, nunca vi nenhum texto do Kant dizendo isso. Eu mandei todos esses textos. Tem pelo menos uns 3 textos do Kant diretamente sobre isso, mas todos eles, diga-se de passagem, estão traduzidos para o português. Mas, em geral, as pessoas candidamente ignoram isso, né? Essa dimensão racista do Kant. Mas, enfim, é muito divertido. É realmente muito interessante. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Muito abstrato? Sim. Bom, Não tá abstrato, ok. vou um minutinho só. Vou só atender a minha irmã aqui, eu já volto. Oi, gente, desculpa a demora, que eu fui chamar um Uber para minha irmã, mas, enfim, questões de vida doméstica, né? Tá tranquilo até aqui? Tem alguém ainda? Olá? Sim, tranquilo. Bom, então, é justamente por causa dessa ênfase na perspectiva, né? E nessa ênfase em pluralizar, inclusive a teoria racial crítica e a discussão sobre raça, que surge uma série de ramificações. Dentre essas ramificações,
a Asian Crit, a teoria racial crítica asiática. Né? Há uma frase que eu acho muito sintomática, uma frase do Bill Clinton, que ilustra muito bem o tipo de perspectiva que a teoria racial crítica está criticando, quer dizer, que a teoria racial crítica asiática está criticando. Né? O Bill Clinton ele dizia o seguinte: se nós pudermos responder aos problemas entre americanos brancos e negros, então estaremos melhor preparados para lidar com a discriminação em outras áreas. E a ideia é que a discriminação racial é um modelo paradigmático para a gente entender as outras discriminações. Então, que resolvendo a discriminação racial, as outras, ou melhor, resolvendo a discriminação racial contra pessoas negras, as outras formas de discriminação vão desaparecer por tabela. O que a teoria racial crítica asiática vai argumentar é que esse tipo de perspectiva ela é ilusória. E ela acaba, né, quando assumida pela própria teoria racial crítica, entrando no mesmo tipo de falta de perspectiva e de falsa generalização que ela própria estava criticando, ou que ela própria pretendia superar. Bom, alguns autores eles chegam a falar da passagem, né, de um momento afro-americano para um momento asiático-americano no ensino jurídico, né, ou pelo menos no ensino jurídico crítico. Mas isso é muito exagero, inclusive, porque os teóricos negros, os teóricos indígenas, os teóricos, todos eles latinos, né, todos eles continuam produzindo depois que a Asian Crit, a teoria racial crítica asiática, surge. Quer dizer, não tem nada no sentido de superação de uma geração por outra, ou qualquer coisa do gênero. Né? Eles agregam novos elementos à discussão, mas não significa que a discussão anterior ela foi superada, que ela desapareceu. Mas o que é importante, o que é interessante que eles trazem, é que existem diferenças qualitativas nas discriminações sofridas por asiático-americanos, assim como nas discriminações sofridas por latinos, por indígenas e por aí vai. Né? Há uma frase que eu acho que ela é muito ilustrativa, que a teoria racial crítica dizia, né, raça importa. O que a teoria racial crítica asiática, né, como uma vertente da teoria racial crítica vai dizer olha, se raça importa, diferentes raças importam diferentemente. Quer dizer, diferentes raças elas serão oprimidas, digamos assim, ou elas serão atingidas de forma diferente pelo mesmo sistema racista. Tranquilo? Tranquilo, professor. Professor, Oi, diga. eu estava refletindo aqui uma parte que você falou da aula da Kimberly Crenshaw, numa parte que você falou que ela diz que não é interessante, por exemplo, lutar pelo feminismo branco para depois pensar no feminismo negro. Tinha uma parte que você falou sobre isso. Isso estaria um pouco relacionado com essa frase como uma crítica, né, que você leu agora da questão da discriminação racial ser um modelo paradigmático para resolver outras formas de discriminação, teria algum vínculo ou nada a ver? Eu vou te responder em 1 minuto. Deixa eu só fazer mais uma pausa, porque o Uber da minha irmã chegou. Vou colocar ela no Uber. Até já, gente.
Gente, desculpem a confusão. É porque eu tenho uma irmã de 12 anos e ela faz balé. E aí eu pedi um Uber para levá-la para o balé, porque o tempo está meio esquisito aqui. Há poucos quarteirões aqui de casa, mas acho que seria arriscado ela descer sozinha e tomar chuva. Bom, respondendo a pergunta, quem fez a pergunta? Fui eu, professor. Bom, respondendo a sua questão, sim, exatamente. Quer dizer, o desafio desse movimento, né, é justamente o de nuançar, eu não gosto muito desse termo, né, mas de nuançar as abordagens dentro da própria teoria racial crítica, dentro do próprio debate sobre justiça racial. Quer dizer, se nós vamos levar de fato a sério a reflexão sobre justiça racial, é preciso pensar na diversidade, na diversidade de raças, né? E como raças diferentes, como diferentes grupos que são racializados, são atingidos por um mesmo sistema de opressão, né? Porque, do contrário, se eu abordo, né, todos esses grupos como se eles fossem um bloco homogêneo, eu não vou conseguir compreender as necessidades específicas de cada um desses grupos. Então, até na formação de políticas públicas, isso gera um problema. Quer dizer, não é uma estratégia inteligente lidar com esses grupos, né, vamos dizer assim, hierarquizando opressões. É claro, né, e aí é uma questão que ela é chave, né? É claro que, pelo fato de o racismo contra os negros ser estruturante em sociedades pós-escravocratas, há um abismo, né, entre o tipo de violência policial, por exemplo, que atinge pessoas negras, e a discriminação que foi sofrida, por exemplo, por irlandeses por possuírem cabelo vermelho. É evidente que existe um abismo aqui, eles não estão dizendo que esse abismo não existe, que isso deve ser ignorado. Agora, é preciso, ao pensar a dinâmica do racismo, entender exatamente como raças distintas sofreram processos de racialização que são distintos, e como, dentro de uma mesma raça, digamos assim, né, grupos específicos, enfim, gays, lésbicas, transexuais, como grupos específicos, eles igualmente foram atingidos de formas diversas por mecanismos que são específicos. Quer dizer, se o sistema racista, né, ele se aclimata e ele se adapta às populações que ele atinge, então é preciso que a resposta ao sistema racista ela seja também aclimatada e adaptada. Ela seja, vamos dizer assim, personalizada, né? Tem uma dúvida aqui no chat, a Raquel perguntou, né? Professor, tem uma dúvida. Essas críticas vieram em função de quais teorias? Porque o próprio conceito de interseccionalidade, o conhecimento situado, coloca esses pontos em questão. Ou seria pelos usos que fizeram dessas teorias? Não, exato. Quer dizer, esses grupos só surgem exatamente porque a própria teoria racial crítica se coloca em questão e se pergunta, alto lá, mas até quando nós estamos, de fato, levando a sério a ideia de interseccionalidade, a ideia de conhecimento situado? Quer dizer, até quando estou, de fato, levando a sério a ideia de conhecimento situado, se as pessoas, né, as grandes figuras que marcam o nosso discurso são homens negros, héteros, sem deficiência. A gente não fez só uma substituição, vamos dizer assim, do homem branco hétero sem deficiência para o homem negro hétero sem deficiência? Será que a verdadeira estratégia para fazer um conhecimento situado que seja uma resposta ao falso universalismo euro-americano, né? Que seja uma resposta a ele, não seria realmente dissolver essa ideia de uma elite ilustrada de vanguarda que responde em nome das outras? Percebem? Entendi, professor. Faz sentido. Substituir o universalismo, apenas. Sim. Para eles, no fundo, é isso. Eles vão dizer, olha, uma crítica genuína
ao protagonismo, vamos dizer assim, né, pleiteado pelos homens brancos de esquerda da primeira geração dos critical legal studies, não é simplesmente a tentativa de construir um novo protagonismo, é de dissolver a ideia mesmo de protagonismo e começar a pensar em rede. Fazer teoria que se desenvolva em rede. Importante. Isso eu acho que é crucial assim, no tipo de pesquisa. É por isso que eu digo, a Kimberlé Crenshaw é uma autora muito mais sofisticada do que a gente imagina, né? Assim como a Patricia Williams, e nós geralmente esse tipo de estratégia geralmente passa batido, né? na proposta que ela está fazendo. Fine decorre aqui, né? Assim. Então, há algumas questões aqui, né? Por exemplo, a teoria racial crítica, ela vai dizer, olha, a critical race theory, né? A teoria racial crítica, analisa como o direito impacta as pessoas de cor, com muitas aspas aqui, como um grupo, não como indivíduos. Isso traz um problema, é isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo, olha, se a gente vai levar a sério a questão da perspectiva, não existe só o branco e os não brancos. Assim como não existe só o Ocidente e o Oriente. Você percebe? Aliás, poucas coisas são tão racistas quanto isso, né? Eu vou falar de todos os povos que são não ocidentais e eu falo do Oriente, como se fosse um bloco, né? Como se culturas tão distintas, né, como a Índia, a China, o Vietnã, a Coreia, a Nigéria, todas elas fossem um imenso bloco. Né? O que é isso? É o Oriente, né? O Egito, todas elas fossem realmente um imenso bloco. O que eles estão dizendo a gente precisa questionar o racismo internalizado, vamos dizer assim, dentro do nosso próprio trabalho. Quer dizer, a gente precisa questionar o tipo de pressuposto que a gente está trazendo para as discussões raciais que nós estamos promovendo. Né? Aliás, por isso, diga-se de passagem, né, se vocês pegarem a biografia do Derek Bell, isso é muito interessante, ele não só passa a militar pela presença de mais professores, homens negros, nas universidades americanas, né, sobretudo da Ivy League, né, das 8 principais universidades americanas, mas ele começa a pleitear pela entrada de mulheres negras nessas universidades, de mulheres asiáticas nessas universidades. Então, ele sempre apoia candidaturas, digamos assim, né, que, de fato, tragam essa polivocidade, essa diversidade para o ensino. Né? A trajetória dele é muito interessante nesse sentido. Um dos grandes problemas que ele teve com o Harvard foi exatamente isso. Né? Porque, primeiro, ele pleiteou a entrada de uma mulher negra, que foi rejeitada pela Universidade de Harvard, e depois ele pleiteou a entrada de uma professora asiática também, né? Igualmente rejeitada. Então, esse tipo de sensibilidade, né, e de solidariedade entre raças, digamos assim, né, ela começa a ser fomentada com muita ênfase, né, nesse momento. Porque eles vão dizer, olha, existem opressões compartilhadas, né, todos nós, em última instância, reitero, em última instância o inimigo é o mesmo, entendam, né? Até porque o inimigo é toda uma estrutura, o inimigo não são só... embora as pessoas que se beneficiem dessa estrutura tenham nome, sobrenome e CPF, a gente também não pode ignorar isso, né? Porque poucas coisas são tão perigosas, né, quanto ao dizer que existem culpas coletivas, né, abrir mão da responsabilização individual. Aliás, isso é um debate que ele foi muito caro depois da Segunda Guerra Mundial, né? Se é preciso culpar individualmente algumas pessoas pelo nazismo ou culpar a cultura alemã como um todo, né? Mas veja, uma coisa não exclui a outra. A postura, por exemplo, do Hans Jonas, né, do Hans Jonas, era culpar coletivamente. Existe um grande culpado que é a Alemanha como um todo, mas isso dilui a responsabilização individual. Alguns outros autores, como Eric Feigen, vão dizer o oposto, que existem culpados individuais e que eles devem ser apontados, né? Mas, no fundo, a gente tem que entender que sendo um trabalho estrutural e sistêmico, ele comporta as duas coisas. Né? Bom, mas, por um lado, né, você tem opressões que são compartilhadas, porque o inimigo é o mesmo, mas essas opressões elas desenvolvem diferentes métodos de discriminação contra diferentes comunidades. E algumas comunidades sofrem de formas muito próprias, muito exclusivas, muito únicas de exclusão. Então, é por isso que a teoria racial crítica asiática ela vai dizer, olha, algumas formas de discriminação, né,
sofridas, por exemplo, nas Chinatowns, né, nos bairros chineses na América, elas são formas que são comuns também aos bairros negros e aos bairros latinos, e elas são e existem outras formas que elas são típicas contra povos amarelos. Assim como tipo existem discriminações, né, que são comuns a negros e índios, e outras elas são específicas, sofridas por pessoas negras e não por indígenas, né? E por aí vai. Quer dizer, um mapeamento real dessas formas de opressão, ele precisa levar em consideração, ele precisa ter sensibilidade para levar em consideração essa diversidade. Senão a própria luta contra o racismo fica esvaziada, digamos assim. Tranquilo. Sim, professor. Aliás, eu coloquei aqui algumas imagens, né, de caricaturização, né, ou de representação dos amarelos dentro de uma cultura racista, né? Deixa eu só ver aqui. Mas há toda uma história também, né, sobre esse processo de segregação. Há um livro que eu gosto muito, chamado The Yellow Peril, que é o perigo amarelo, que ele vai mostrando como o racismo contra pessoas amarelas, né, ou contra asiáticos, ele começa nos Estados Unidos. Ele vai mostrar que até meados do século XIX, as pessoas oriundas de diferentes países da Ásia não eram vistas como uma única grande raça nos Estados Unidos. Mas a partir do momento que você tem uma leva de imigrantes, né, você começa a construir um discurso segundo o qual eles formariam uma raça única, e essa raça teria uma série de características próprias. Então, vocês vão ter textos, por exemplo, de criminologia, textos de psiquiatria forense, dizendo que as pessoas amarelas, elas são todas viciadas em ópio, que elas são lenientes, que elas são malandras, que elas roubam no trabalho. Você tem todo um processo de estereotipização dessas pessoas. Aí vejam que engraçado, né? Por exemplo, há várias campanhas que diziam que a varíola, houve uma pandemia de varíola no século XIX nos Estados Unidos, né, e também em outros países do Ocidente. A varíola teria sido causada pela entrada de pessoas asiáticas, que hoje se entende como uma mentira, né? Mas construiu a ideia de que o asiático é um vetor potencial de varíola. O asiático é uma pessoa mais propensa a transmitir varíola para outras pessoas, né? Razão pela qual há várias leis proibindo o ingresso de pessoas asiáticas, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, né? E se vocês pegam a chamada lei de cotas no governo Getúlio, a lei de cotas, ela, ao mesmo tempo, estimula a migração europeia e desestimula a migração asiática. Então, você tem a criação desse estereótipo. Quando esse estereótipo começa a mudar com a Guerra Fria. Por quê? Com medo de que, depois da Revolução Cultural Chinesa, a China maoísta influencie outros países, né, no Mar da China, digamos assim, né, a China maoísta influencie outros países e leve o comunismo para outros países da Ásia, os Estados Unidos começa a se apresentar como um país, tenta se apresentar como um país livre de discriminação contra povos amarelos. Então, você tem... é muito interessante. Se vocês leem, por exemplo, as matérias de jornal ou os tratados de direito penal, né, de criminologia, como a partir da Guerra Fria, você tem uma virada, assim, uma virada que demora poucos anos para acontecer, em que se muda, né, a representação do asiático como o perigo amarelo, um portador de varíola em potencial, viciado em ópio e em prostituição, que era esse o retrato, e ele passa a ser representado como minoria modelo, como a raça que é o símbolo de que o racismo não existe, porque ela pode ocupar cargos importantes na tecnologia, cargos importantes dentro do mundo branco, com aspas aqui também, né? Isso é uma construção política muito, muito, muito evidente, e a todo momento ela é desconstruída também, né? Porque a própria ideia de minoria modelo é uma ilusão, né? Então, talvez o grande exemplo seja de que essa racialização ainda existe, seja o coronavírus, né? A partir do momento que o coronavírus surge, o Bolsonaro, né, começa a se referir ao coronavírus como vírus chinês, o Donald Trump como Kung Flu,
E você tem vários episódios de ataque a pessoas asiáticas, vindas ou não da China, leia-se, né? O ataque a várias pessoas asiáticas, inclusive uma aluna da FNB, né? Ataques racistas dessas pessoas, replicando aquela velha noção que remonta lá ao século XIX, de que pessoas asiáticas são vetores de vírus e bactérias em potencial, de que elas são mais sujas. Eu já ouvi isso várias vezes, né? Não como comida chinesa, que comida chinesa é menos higiênica e por aí vai. Né? Então, você tem essa recuperação desse tropos, né, racista com o coronavírus, que mostra a fragilidade desse mito da minoria modelo, que foi construída dentro de uma estratégia de combate à China, quer dizer, dentro de combate ao maoísmo, especificamente. Né? Então, você tem, inclusive, bolsas de estudo para estudantes asiáticos, ao argumento de que eles seriam mais capazes do que outros estudantes para se desenvolver em grandes empresas de tecnologia, mas, no fundo, as pessoas acabam servindo como uma espécie de arma ideológica no combate ao maoísmo, né? Desaparecendo o maoísmo, né? O papel mesmo desse mito da minoria modelo ele começa a ser reequacionado. Muito abstrato? Não, professor, tá tranquilo. Tranquilo, professor. Aliás, esse livro é muito bom, o Perigo Amarelo, The Yellow Peril. Acho altamente recomendável. Bom, o que nós temos, então... Calma aí. O que nós temos, então, na teoria racial crítica asiática, e também vai aparecer na teoria racial crítica latina e na teoria racial crítica tribal, é que eles vão dizer, olha, para além do paradigma branco-preto, que tem como foco, né, os problemas raciais entre brancos e pretos, é preciso trabalhar outros grupos étnicos, né? E o racismo sofrido por esses outros grupos étnicos. Sem perder de vista, né? A maneira como, sem perder de vista o excepcionalismo negro, quer dizer, o papel central e único que no Ocidente, né, no caso deles, nos Estados Unidos, mas no Ocidente como um todo, né, os negros desempenharam na estruturação de um sistema racista. Né? Ainda que a discriminação contra os negros ela seja o drama nacional fundamental da América, né, assim como o drama nacional fundamental do Brasil e de vários outros países nas Américas, ainda assim é preciso pensar o racismo a partir das suas múltiplas modalidades, ou a partir das suas múltiplas expressões. A Jéssica perguntou o nome do livro. O nome do livro é Yellow Peril. Eu vou até escrever aqui. Yellow Peril. Um texto muito interessante e é um livro bonito. Ele vai trabalhando a partir realmente de recortes de jornal, a partir de revistas e por aí vai, né? Ele analisa pouco o direito, ele analisa pouco a maneira como os manuais, por exemplo, de criminologia tratam esses grupos étnicos. Mas é um tema interessante também, né? Que dá, inclusive, para ver como o racismo ele vai evoluindo e se desenvolvendo, né? A maneira como diferentes raças são criminalizadas de diferentes formas, né, ao longo do tempo. Isso é um outro ponto, né? Raças específicas seriam propensas a crimes específicos. Então, você cria a ideia, por exemplo, de que os asiáticos eles são propensos ao vício em opiáceo, né? Ou ao vício em drogas que tem caráter como é que eu vou dizer? Alucinógeno. O negro, em geral, não se imagina, dentro do ideário racista, que o negro ele seja propenso ao vício em alucinógenos. LSD, por exemplo. O negro é viciado em drogas que são estimulantes. Então, até isso, né, essas construções, elas, é possível mapear, né, como as pessoas elas associam os negros a determinados vícios e a determinados crimes, crimes sexuais, por exemplo. Tem toda uma mitologia em torno da qual os negros seriam abusadores em potencial, né? Isso não ocorre com os asiáticos. Os asiáticos eles são associados a outras coisas, né? Frequentemente a crimes de estelionato,
Isso você consegue acompanhar nos filmes, você consegue acompanhar na literatura, e você consegue acompanhar no direito. Realmente, enfim. Eu tô viajando aqui, espero não confundi-los mais. Tranquilo. Ô, Felipe, posso fazer um comentário? Claro. Uma coisa que eu acho muito curiosa é que a gente pensa os asiáticos enquanto tipo uma categoria que engloba todo o continente e que isso é uma categoria que parte até dos próprios asiáticos, tanto que eles dividem a partir do marco da imigração às gerações. Então, por exemplo, você tem o Sei, seria, por exemplo, o japonês nato, aí depois você vai ter tipo o Nisei, agora eu esqueci quais são as categorias. Mas tem, por exemplo, aquele que nasceu lá e estava lá, o que nasceu e saiu de lá para ir para algum outro país, a primeira geração dessa pessoa e a terceira. E você vai criando um distanciamento com o seu país, você passa a ter só uma representação, talvez, daquele continente. E uma representação que muitas vezes é até rejeitada pelo próprio país. Eu lembro que eu conheci um chinês em 2019, quando a gente ainda tinha carnaval e as pessoas vinham para o Brasil, e ele ficou assim muito intrigado e falou, tipo, o que você é? Aí eu falei, como assim? Ele falou, tipo, porque você é meio negro, mas também não parece muito negro e não sei. Aí a gente começou a conversar sobre a questão da percepção sobre raça, e para ele não fazia o menor sentido essa coisa de eu falar que me identificava como negro se eu não era puro, porque eu era miscigenado. Porque ele falou, olha, se você chega no Japão ou na China e você não nasceu lá, e você não tem o idioma, e você não fala tudo isso, você não é, tipo, japonês, não existe. Tipo, mas os meus pais, o meu pai e a minha mãe são japoneses, mas eu nasci no Brasil. Tudo bem, você é brasileiro. No máximo, você pode ser lido em alguma circunstância como asiático. Mas, então, para eles, essa coisa de meio que sangue ou corpórea, né, da etnia, essa dicotomia de ser branco, ter traços, meio que pouco importa. Assim, pouco importa não, mas não importa tanto quanto o vínculo com o país, com a cultura e essa coisa de nascer lá e estar lá. Não, muito bom. Aliás, você me lembrou de uma experiência que eu tive. Eu vou falar já sobre essa questão da relação entre raças não brancas, né, dentro do nosso sistema. Mas você me lembrou de um caso. Isso me aconteceu algumas vezes na Europa. Vários europeus me procuravam perguntando se eu era marroquino. As pessoas me paravam na rua perguntando se eu era marroquino. E elas ficavam tentando adivinhar, assim, tipo, você é o quê? Assim, como você se define? Era muito engraçado. Porque, não era do tipo, realmente, as pessoas me abordavam na rua para perguntar de onde eu vinha, qual é a sua etnia. Eu ficava até assustado, tipo, oi? Como assim? Curiosamente, os negros na Europa me identificavam como negro. Os europeus ficavam confusos, digamos assim, né? Bugava. Enfim, muito curioso. Há um ponto aqui, aliás, a Mabel até comentou, né? O fetichismo da mulher asiática também, né? A Ana Carolina comentou, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Isso é surreal, assim, é muito curioso. Eu falava, não, eu sou brasileiro. Como assim? O Gabriel comentou, sim, também tem a questão da indústria cosmética na Ásia. Tem uns produtos bizarros para clarear a pele. E a Ana Carolina, todos disseram que eu era marroquina. Sim, eles não conseguem entender, de fato, o que é o Brasil. Né? Isso eu acho muito, muito divertido. Bom, mas tinha uma questão curiosa, né? Eu me sentava com pessoas brancas para comer, por exemplo, em Florença. Florença tem muita carne de porco, né? É o prato principal da cidade, né? Acho que carne de porco e carne de pombo, porque o que mais tem na cidade é pombo. As pessoas paravam ou melhor, eu sentava no restaurante, a primeira coisa que perguntavam era: você come carne de porco? Eu não perguntavam para ninguém mais, assim, não perguntavam para as pessoas que estavam comigo se elas comiam carne de porco. Por que me perguntavam se comia carne de porco? Eu falei, porque eles acham que eu vim do Marrocos e acham que eu sou islâmico. Né? Então, para eles, quer dizer, eles faziam uma associação quase que automática. Né? Então, na hora de oferecer os pratos, eles já perguntavam, você come carne de porco? Bom, mas enfim.
Tranquilo até aqui? Tranquilo, prof. Gente, eu estou super disperso hoje, né? Por favor, não me odeie. Há um tema, então, há um ponto, então, né, nessa discussão que ela é interessante. A teoria racial crítica asiática, ela vai criticar o ramo principal, digamos assim, da teoria racial crítica, ao argumentar que eles ignoram a complexidade da hierarquia racial. Já a teoria racial crítica, o ramo principal, né, da teoria racial crítica, vai criticar a teoria racial crítica asiática ao argumentar que, ao complexificar demais a discussão, eles acabariam trivializando a experiência única dos pretos, dissolvida dentro de uma visão monolítica das identidades raciais. Eu acho que é possível escapar das duas críticas, ou seja, é possível, ao mesmo tempo, reconhecer a complexidade da hierarquia, das hierarquias raciais, ou seja, compreender que existe uma multiplicidade de formas nas quais o racismo se expressa sobre grupos étnicos diferentes, e, ao mesmo tempo, entender que o racismo contra negros, ele ainda hoje tem uma dimensão estruturante da sociedade ocidental. Não acho que seja, acho que é uma falsa dicotomia, mas se vocês estudarem sobre o tema do paradigma branco-preto, vocês vão ver que é uma discussão ainda acalorada entre os autores que trabalham com teoria racial crítica. Felipe, Diga. você pode repetir explicar essa frase da crítica do Critical Race Theory para o Asian? Que eu não entendi. É porque a Critical Race Theory vai dizer o seguinte, olha, quanto mais vocês ficarem enfatizando a diferença entre o racismo sofrido por asiáticos, a diferença entre o racismo sofrido por indígenas, a diferença do racismo sofrido por, enfim, latinos, vocês vão perdendo a capacidade de entender a dimensão radical, brutal e violenta que é o racismo sofrido especificamente pelos negros. É um argumento que vocês vão ouvir em alguns autores, que vocês vão encontrar em alguns autores. Eles vão dizer, olha, existe uma dimensão... Aliás, há autores que chegam a dizer que o racismo só existe contra povos negros, né? Que não existe racismo especificamente contra outros povos. Eu li até um texto do Yuri Marçal sobre isso quando a pandemia começou, né? Eu fiquei meio irritado com isso. O Yuri Marçal escreveu isso no Twitter, né? Não existe racismo contra amarelos. Racismo só existe contra pessoas negras, né? Racismo contra amarelos não existe porque os amarelos são a minoria modelo. Mas eu não acho que o reconhecimento de que outros grupos sofrem racismo e sofrem racismo de formas muito específicas como é que eu vou dizer? Desconstrua a dimensão do racismo sofrido pelos pretos, historicamente. Acho que são coisas distintas, digamos assim. Tranquilo? Bom, eu peguei aqui uma outra imagem, né? Essa imagem está, inclusive, no livro que eu falei, o Yellow Peril, mostrando, né, ainda reproduzindo um pouco essa ideia estereotipada, né, da violência dos povos amarelos, por aí vai. Mas veja, o que a teoria racial crítica asiática vai dizer? Se o grande desafio, né, da teoria racial crítica como um todo é que nós precisamos aprender a nomear a nossa própria realidade, nós precisamos, né, a partir das nossas experiências, vivências e violências próprias, né, construir uma teoria que ela seja situada, uma teoria que ela seja encarnada, né, materializada, contextualizada. Se a importância é fazer isso, então a gente precisa incluir as narrativas, as experiências dos asiático-americanos ao lado das narrativas de outros grupos étnicos, né? E eles fazem uma crítica que eu acho muito interessante. Eles vão dizer, olha, um grande exemplo de que o combate ao racismo contra negros, por exemplo, né, não contempla necessariamente as necessidades dos asiático-americanos, está no seguinte: vamos pegar os movimentos tradicionais pelos direitos civis. Esses movimentos eles são muito comprometidos com uma filosofia política que é liberal. Por que uma filosofia política que é liberal? Porque são movimentos que eles giram em torno, em geral,
da luta por direitos individuais, direitos civis, né? O direito de estabelecer contratos, de participar de vínculo trabalhista, o direito de abrir empresa, o direito de casar, o direito de ter filhos, o direito de não ter a sua privacidade invadida, o direito de não ser preso sem mandado, o direito de não ter a sua residência invadida, o direito de votar, o direito de ser votado. São direitos individuais. São direitos individuais liberais, né? que implicam em alguma medida uma não intervenção do Estado, né? E são direitos que têm em vista a garantia de uma subjetividade autônoma. Esse é o grande pleito, né? Aí eles vão questionar, mas e se a gente pega o próprio pensamento asiático, que é um pensamento que ele rejeita essa noção ocidental de subjetividade? Será que é suficiente para uma comunidade, para uma família asiática, por exemplo, uma família asiática que está sendo discriminada e que está sendo reprimida aqui no Brasil, será que é suficiente garantir que essa família tenha os seus direitos civis garantidos, tenha a sua liberdade garantida? Se o foco desse grupo, na verdade, né, gira em torno de outras agendas, uma agenda que diz respeito ao direito à sua ancestralidade, o direito que os seus cultos, né, aos seus mortos, por exemplo, sejam devidamente respeitados. Será que é suficiente garantir que essas pessoas votem, sejam votadas, né, ou garantir que essas pessoas casem? Será que a pauta geral, por exemplo, dos movimentos por direitos civis, né, será que essa pauta contempla esse grupo? A mesma coisa com os povos indígenas, né? Será que basta que, para solucionar o problema dos povos indígenas, eu gire em torno de um discurso que é um discurso de acesso a direitos individuais, ainda, ou mesmo a direitos coletivos, como direito à saúde, educação e trabalho? Será que pensar o direito dos povos indígenas sem pensar a partir de uma dimensão de direitos difusos mesmo, né, interligado à própria preservação do ambiente à volta, né? Será que reduzir as demandas deles a um pleito por direitos individuais é suficiente para combater o tipo de racismo que esses povos enfrentam? Tranquilo, muito abstrato? Tranquilo, professor. Mesmo? Ai, meu Deus, estão ouvindo meu... Hoje não é o dia, né? Jesus! Mas vocês conseguem perceber? O que eles vão argumentar as especificidades de povos como os asiáticos, né, e como os ameríndios, até nisso elas implicam, né, um outro tipo de enfrentamento. A Angela Harris, que a gente trabalhou há pouco tempo, né, ela cita um caso que eu acho muito interessante dos povos Navajo, né, o Navarro, né, dos povos Navajo nos Estados Unidos, né. Esses povos tinham uma montanha sagrada. A montanha era considerada sagrada para esses povos, né? E essa montanha, ela foi vendida para um grupo de resorts turísticos que queriam usar a montanha para jogar dejetos, jogar esgoto na montanha. Basicamente era isso. Eles iam usar todo o espaço da montanha para jogar esgoto. De uma perspectiva liberal, transformar a montanha dos Navajo em um grande esgoto não afeta os seus direitos individuais subjetivos. Eles vão continuar podendo casar, fazer contrato, votar. A montanha estava suficientemente distante das aldeias Navajo, né, para não afetar diretamente a sua saúde física. Mas se você pega em termos, né, de ancestralidade, de respeito à tradição, né, enfim, se você pega em termos de questões que elas são fundamentais, que elas são estruturantes para aquela cultura, o que eles fizeram com a montanha sagrada do Navajo foi uma ofensa, uma violência, um desrespeito em relação aos seus direitos gigantesca. Mas ela não é traduzível em termos pecuniários, vocês percebem? Se eu pudesse, né, se eu fosse capaz de economicizar, de quantificar o prejuízo econômico sentido pelos Navajo, né, com a destruição da montanha sagrada deles, aí tudo bem, seria compreensível dentro de um discurso liberal. Mas como eu não sou capaz de traduzir
nesses termos liberais, né, em violação de direitos subjetivos individuais, como eu não sou capaz de traduzir isso nesses termos, né, esse processo de destruição da montanha, então acaba sendo um problema invisibilizado. E se eu parto como referência, né, os principais problemas enfrentados na luta antirracista protagonizada por negros nos Estados Unidos, eu ignoro candidamente o problema dos navajos. Vocês percebem? Eu não vejo o problema deles como um problema. É essa a grande dificuldade. Muito abstrato. Não, tô tranquilo. Aliás, dá para fazer um paralelo maravilhoso sobre isso com Belo Monte, né? Mas eu não vou entrar nessa discussão, mas seria possível fazer um paralelo entre a discussão que a Angela Harris faz e Belo Monte. É a nossa absoluta incapacidade até de compreender que aquela necessidade sofrida por aquele povo é uma necessidade. Quer dizer, que aquilo é realmente uma necessidade, que aquilo que eles estão passando é uma violência. Se eu acho que violência é só aquela violência que acomete direitos individuais quantificáveis, né? Então, a destruição do meio ambiente de uma comunidade, por exemplo, ela deixa de ser vista como uma violência real. A destruição do espaço sagrado de uma comunidade, por exemplo, deixa de ser vista como uma violência real. E isso é muito grave. Isso realmente tem uma dimensão de importância que ela não pode ser negligenciada se eu quero, de fato, pensar numa luta que ela seja uma luta antissistêmica. A Raquel comentou, né? Em algum momento, eles entram no debate de pluralismo jurídico, ou algo do tipo. Eu não me recordo. A teoria racial crítica, não tenho certeza. A Angela Harris seguramente flerta com isso. Quer dizer, ela flerta com essa necessidade, sim. Quando ela trata do caso dos Navajo, ela dialoga muito sobre essa questão, né? De como existe um abismo até, né? Entre diferentes filosofias, diferentes visões de mundo, e como isso deve representar diferentes ordenamentos jurídicos, né? A Regata comentou, né? No Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o Krenak fala sobre o Rio Doce ser o avô deles, né? Esse debate é muito interessante. Sim, muito interessante. E é um debate racial. Não deixa de ser um debate que precisa ser pautado dentro de uma luta antirracista. Eu falei aqui do mito da minoria modelo, né? Não vou me prender a isso, mas toda essa construção, né, de que os asiáticos eles são trabalhadores, inteligentes, bem-sucedidos, né? O que, por vezes, né, até invisibiliza as opressões dos asiático-americanos e com uma questão muito específica, né? Isso acaba servindo como uma arma contra afro-americanos, latinos e brancos pobres, né? Que é a ideia de que, olha, se os asiáticos conseguiram, né, superar os preconceitos e ascender aos postos de comando, por exemplo, nas grandes empresas de tecnologia, então a única razão pela qual vocês não conseguem fazer isso é preguiça. Então, você acaba criando também esse tipo de lógica, né? Eu não vou entrar nisso aqui, não, né? Mas é um outro estereótipo muito característico, né? Que diz que asiáticos não sabem dirigir. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Menos aqui. Mas outro sintoma, né? Do tipo de caricaturização, né? Pela qual, enfim, que foi historicamente construída, né? Mas aí a gente entra numa discussão que ela é interessante, que é a da racialização diferencial. Racialização diferencial é um conceito que eu gostaria que vocês absorvessem, digamos assim, né? E é um conceito que ele começa a aparecer na primeira conferência, na verdade, da teoria racial crítica latina, em 97, que vai tentar questionar, né, essa noção binária, preto-branco, o não branco e branco, né, para pensar a identidade racial. Um dos pioneiros desse debate é o Richard Delgado, que a gente já discutiu aqui em classe, então não vou ficar nele.
Mas a racialização diferencial ela vai ser explorada para tentar compreender a condição dos latinos na América. Eu não vou também me aprofundar nesse slide, não, porque a gente vai voltar a ele na próxima aula. A gente vai discutir isso na próxima aula. Mas o que a racialização diferencial ela vai argumentar? Que sendo raças, sendo a ideia de raça, né, uma construção sociocultural, diferentes grupos, por diferentes características, são racializados e desracializados ao longo do tempo, a partir de interesses políticos e econômicos muito concretos. O exemplo dos asiáticos é um exemplo típico de racialização diferencial. Ou seja, houve um momento, né, em que se criou a ideia de que os asiáticos, ou melhor, a partir de um determinado momento histórico, se cria a ideia de que os asiáticos são uma raça específica. E sendo uma raça específica, eles são condicionados pelos seus corpos a se portarem de uma determinada maneira. Dirigem mal, são propensos ao vício em ópio, são propensos a tais e tais crimes, e por aí vai, né? O racismo ele implica essa biologização de um grupo específico, né? Ou de um segmento específico. E esse tipo de processo ele ocorre a partir de interesses políticos e econômicos que são históricos. Então, por exemplo, latino não é raça, pelo menos não era, né? Se a gente para pensar, latino é uma pleiade de pessoas com características físicas, culturais, étnicas, as mais diversas, né? Mas, a partir de um determinado momento, também é possível avaliar, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, se começa a falar dos latinos como raça. Então, você tem, por exemplo, a caricatura do latino, né? Você pega a Glória, por exemplo, em Modern Family, né? Que é uma personagem que eu adoro, mas é o auge de uma representação racista da pessoa latina, com muitas aspas, né? Todos os familiares dela são envolvidos no tráfico de drogas, ela é uma pessoa esquentada, espevitada, que grita, fala alto, agressiva. Isso é uma construção, isso é um sintoma muito evidente de um processo já avançado de racialização do latino. Já aconteceu isso com os irlandeses nos Estados Unidos, né? Durante um certo tempo, se criou a ideia de que o irlandês não era propriamente o branco. O irlandês era uma raça à parte. Se criou a ideia, sobretudo depois das primeiras imigrações de irlandeses, houve uma grande fome na Irlanda em meados do século XIX. Então, você tem uma leva de irlandeses que vem para as Américas, né, especificamente para os Estados Unidos. E começa a surgir no direito penal, nos jornais, nas revistas, na literatura, a ideia de que, na verdade, o irlandês também não é branco, propriamente dito. O irlandês é uma raça à parte. Então, você tem, por exemplo, na próxima aula eu vou trazer, se tem algumas imagens de frenologia, que é o estudo do crânio humano, né, de como o formato do seu crânio define o seu comportamento, em que os pesquisadores vão mostrar, olha, o crânio do irlandês é diferente do crânio de um homem branco. O crânio do irlandês é mais próximo do crânio de um homem negro. É por isso que os irlandeses são mais propensos ao álcool e à criminalidade, são mais propensos às brigas de rua. Então, você cria também um estereótipo do irlandês violento e do irlandês propenso ao crime, né? Que, a partir de um determinado momento, que também é político, a partir do momento em que os irlandeses, né, são absorvidos pela sociedade americana, aliás, vejam Gangues de Nova York, a partir do momento em que os irlandeses eles são, de alguma forma, absorvidos pela sociedade americana, eles deixam de ser racializados. Então, o irlandês deixa de ser raça. É só mais uma etnia, entre outras, que compõe a grande e gloriosa raça branca. É um pouco isso. Quer dizer, então, a ideia de racialização diferencial é a de que a diferenciação dos indivíduos em raças é um processo historicamente construído, marcado por interesses políticos e econômicos, que são interesses que se alteram ao longo do tempo. Então, grupos específicos vão ser racializados ou desracializados, né? Quer dizer, a raça não existe enquanto fenômeno biológico, grupos específicos serão racializados ou desracializados ao longo da história a partir desses interesses. Como uma forma, quer dizer, há uma frase do Frantz Fanon que é muito emblemática nesse sentido, né? Que o racismo é anterior à raça. Quer dizer, primeiro vem o racismo, depois eu crio as raças. Quer dizer, dentro de uma estrutura racista que grupos diferentes são identificados como raças diferentes, né?
E é possível mapear, inclusive, quais os interesses que produzem ou desconstroem raças específicas. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Bom, desculpem, mas não resisti de colocar a Jennifer Lopez e a Shakira aqui, né? Acho que é bem emblemático dessa discussão também. A Samira comentou, né? Eu adoro Modern Family, mas é possível perceber que, às vezes, eles fazem umas piadas pesadas sobre etnia. Sim, eu já assisti, eu estou assistindo Modern Family pela 4ª vez hoje. E é isso, né? A Raika comentou, segundo Modern Family, todo latino é dono de cartel. Né? Quase todo episódio reforça essa noção. Né? Então, também não vou entrar nisso, né? Porque eles falam um pouco de estudos sobre a maneira como os imigrantes caribenhos eles são recebidos na sociedade norte-americana, sobre a maneira como os chicanos, né? Como os mexicanos e os sul-americanos eles são tratados também, né? Isso como um exemplo, né, de um processo de gradual racialização das pessoas que vêm da América do Sul e que vêm do Caribe. E aqui entra o terceiro ponto, e pegando um gancho na pergunta do Gabriel. Gente, 5 minutos e eu termino, prometo. Puxando um gancho na pergunta do Gabriel. Para a teoria racial crítica, ela vai propor uma visão um pouco mais nuançada da relação entre raças. E eles vão dizer o seguinte: existe uma dicotomia originária, vamos dizer assim. Existe um conflito básico que é central, que é estruturante para a gente pensar as relações raciais, que é o conflito, vamos dizer assim, entre maioria e minoria, né? E aqui maioria em termos, não em termos numéricos, né? Em termos de representação, entre brancos e não brancos. Essa é a clivagem básica, né? Para a gente pensar em termos de relação racial. Mas há um binarismo de segunda ordem, né? Que são a relação que se dá entre diferentes grupos minoritários, com muitas aspas aqui, né? Latinos e negros, por exemplo, latinos e coreanos, negros e coreanos, e por aí vai. Né? Diferentes grupos que são racializados e a maneira como eles se relacionam entre si, como eles competem frequentemente entre si. E, por fim, o binarismo de terceira ordem, né? Que é, na verdade, das minorias se compreendendo em relação se compreendendo, se relacionando umas com as outras, né, contra a maioria, digamos assim. O que a teoria racial crítica asiática ela vai dizer? Que os conflitos interraciais entre grupos minoritários ou entre grupos subalternizados é uma ficção, digamos assim, né, ou uma espécie de produção histórica que reforça a supremacia branca. E eles têm vários trabalhos sobre isso, eu não vou me aprofundar nisso, não. Mas eles vão dizer o seguinte: no fundo, a quem beneficia a ideia, que é muito recorrente, por exemplo, e aí também um outro exemplo norte-americano, né? A ideia de que judeus não gostam de negros e vice-versa. Há toda uma mitologia em torno disso. Né? A quem beneficia esse grupo? Só a supremacia branca, digamos assim, né? Ou só ao público hóspede, né? Os white anglo-saxon protestants, né? Brancos anglo-saxões protestantes. Né? No fundo, dentro de um sistema como é o nosso, né? Que foi estruturado em torno da Europa, em torno do norte global, dentro de um sistema de globalização hegemônica, que hoje é preservado pela Pax Americana, pelo controle norte-americano sobre o mercado internacional. Né? Dentro desse sistema, a raça existe, vamos dizer assim, a raça existe como uma categoria criada dentro da modernidade, ou dentro dessa grande aventura planetária moderna, que é uma aventura presidida, gerida ou inventada pela Europa a partir de um processo de conquista colonial, né? A partir do século XVI e por aí vai. Então, todo conflito entre raças, né, ou entre raças minoritárias que se dá dentro desse sistema, no fundo, é um produto,
né, da própria supremacia branca e só se dá em benefício da supremacia branca ela em si mesma considerada, né? Muito abstrato. Alguém? Mais ou menos, mas eu acho que dá para ir. Dá para ir, é terrível. Eu até coloquei figurinha, gente. A Beyoncé, a Thalia, Ai, meu Deus, esqueci o nome da moça. Esqueci deliberadamente, né? Bom, mas por que eu acho que isso é... Isso, a Katy Perry. Por que eu acho que isso é interessante? Se a gente para pensar, eu não estou dizendo que outros povos não fossem, ao longo da história, igualmente imperialistas e colonialistas, não. Aliás, enfim, deixa para lá. Não estou dizendo que não existisse outras formas de violência e segregação, né, antes das grandes navegações europeias, das chamadas grandes navegações. Mas o fato é, a divisão do mundo em raças, a ideia de que existem 4 ou 5 grandes raças, né, é um fenômeno que pressupõe uma certa visão que é caracteristicamente europeia. A ideia de que o mundo ele é organizado não em culturas, não em religiões, não em línguas, que o grande critério que divide o mundo, que divide o nosso papel no mundo, é a raça, ou seja, é a minha ascendência biológica. Essa é uma ideia que nasce no momento específico, ou seja, século XVI, dentro de uma cultura específica, que é a cultura europeia, e para atender a um projeto específico. Qual projeto é esse? É a criação de um sistema mundo colonial, no qual todos os demais povos, né, são, vamos dizer assim, arrastados para desempenhar papéis muito específicos dentro de um novo sistema de divisão internacional do trabalho, dentro do primeiro sistema de divisão internacional do trabalho. Então, existe uma relação umbilical entre a ideia de raça e a ideia de colonialidade moderna, assim como existe uma relação umbilical entre a ideia de raça, né, e o projeto de racionalidade tecnocientífica moderna, e faz com que, inclusive, aqueles povos que estão sendo subordinados, né, ou que estão sendo oprimidos por essa nova estrutura de organização global, eles comprem a ideia de que realmente o mundo se divide, antes de mais nada, em grandes raças. Mas, agora, se eu reforço essa lógica, né, de que, no fundo, o mundo é uma luta entre raças, o mundo não é uma luta entre religiões, não é uma luta entre línguas, não é uma luta entre culturas, o mundo é fundamentalmente uma luta entre raças, no sentido biológico do termo, o que eu faço é, no fundo, reforçar um sistema que é um sistema criado para manter a supremacia branca. Mais tranquilo? Ou compliquei ainda mais? Tranquilo, professor. Sim? Ajudou? Ajudou, tranquilo. Ou seja, assim, pensando de uma forma bem concreta, né? Beyoncé e Shakira, perdão, Beyoncé e Thalia se apoiando para derrubar Taylor Swift é ótimo, legal. Beyoncé e Thalia competindo entre si por espaço só vai permitir que a Taylor Swift se projete ainda mais. Coitados de nós. Bom, então, isso, acho que esses pontos aqui elucidam isso um pouco melhor, né? O que a teoria racial crítica asiática vai dizer? O relacionamento entre grupos minoritários é estruturado pela supremacia branca. Então, a relação hoje, dentro de um mundo neocolonial, ou de um mundo pós-colonial que seja, a relação no mundo de hoje, né, no mercado global hoje, entre África, por exemplo, e China, ou entre Islã e China, é uma relação feita, ou é uma relação modelada, por ser modelada em termos raciais hoje, é uma relação modelada para dentro de marcos criados dentro de um projeto eurocentrado. Vocês percebem? Até porque, antes das grandes navegações, né, ou antes do século XVI, do processo de colonização, esses povos não se entendiam nesses termos. Não era assim que eles dividiam o mundo.
E isso causa algumas ciladas. Por exemplo, né? Isso eu acho que fica bem evidente. Se a gente pega a sociedade norte-americana ainda, né? Mas isso também vale para o Brasil. Né? O retrato dos asiáticos como minoria modelo, ou como brancos honorários, né? Tem isso, né? Os asiáticos são os brancos honorários, ele serve para legitimar ou para validar a ideia meritocrática. Não, a prova de que a meritocracia funciona é que um chinês vem aqui para o Brasil e enriquece, ou que um coreano vem aqui para o Brasil, cria uma loja na esquina e é capaz de enriquecer, ou ele é capaz de mandar os filhos dele trabalharem no Google, ou trabalharem na Ford. Então, isso seria uma justificativa da legitimidade do sistema meritocrático. Por outro lado, essa mesma sociedade que faz isso, que valida o sistema meritocrático, né, usando dos povos asiáticos, vai dizer para os pretos, por exemplo, para os pretos americanos, né, contra os imigrantes, olha, vocês são americanos, vocês deram seu sangue para construir esse país. Eles não, eles vieram aqui roubar os seus empregos, eles vieram aqui roubar o seu espaço no mercado de trabalho, eles vieram aqui gentrificar os seus bairros, né? Então, eles são os inimigos, né? O inimigo não é o seu patrão, o inimigo é o imigrante latino, aqui no Brasil, né? O imigrante boliviano, ou o imigrante chinês que veio roubar o seu trabalho, e é por causa dele que você está aí passando fome. Então, por outro lado, você joga uma raça contra a outra também com base nessa lógica, né? E você vira para os latinos, por exemplo, aí pensando nos Estados Unidos, você vira para a Shakira e diz, não, mas você é branca como nós. Você, ainda que você venha, né, de um outro país periférico, ainda que você venha de outro país, você é tão branca como nós. Então, existe uma irmandade entre nós que jamais haverá em relação, por exemplo, com os asiáticos, ainda que eles tenham nascido na América, e nem com os afro-americanos, ainda que eles tenham nascido aqui também. Vocês percebem? Sim, professor, sim. Então, esse jogo de diferenciação, né, aqui, ele acaba sendo sempre, para o branco, né, um sistema de ganha-ganha. Porque ele sempre vai dizer para outra raça com a qual ele se relaciona, né, para outra raça minoritária, olha, você é como nós, você não é como eles. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, ele se diferencia de todas as demais, né, nesse sentido. A Vivian colocou, né? Latino de alma branca é o novo negro de alma branca. Não, isso me lembra, eu vou voltar a isso na próxima aula, né? O Bacurau, né? Enfim, os brasileiros dizendo, não, nós somos paulistas, descendentes de europeus, nós não somos como eles, né? Isso é o auge do tipo de cilada, do tipo de ilusão, que dentro dessa triangulação racial, grupos raciais subalternados podem eventualmente cair. Esse tipo de armadilha, né? Por quê? Porque sempre aparece essa falsa solidariedade entre brancos e grupos raciais subalternizados contra outras raças, né? Essa falsa solidariedade, ela cria uma espécie de ilusão, né? Uma espécie de convite à branquitude, à americanidade. Há um censo, isso também nos Estados Unidos, né, de 2000, que dizia que 48% dos hispânicos, ou seja, dos descendentes de latinos nascidos nos Estados Unidos, se definem como brancos. Ainda que todos os demais digam o contrário, quer dizer, ainda que a mídia diga que eles não são brancos, ainda que, enfim, a imprensa diga que eles não são brancos, que o poder judiciário diga que eles não são brancos, mas eles se autocompreendem como brancos, né? Então, isso neutraliza a possibilidade de formação de uma agenda consensual antirracista. Você fragmenta as lutas. Você colocar, por exemplo, né, o proletário negro norte-americano contra os imigrantes chicanos, argumentando que, na verdade, se a condição de vida deles foi gradualmente depauperada, isso se deve aos imigrantes, não à conjuntura global que eles estão, é muito conveniente, né? É uma cilada muito grande.
A mesma coisa no Brasil em relação aos bolivianos. Quer dizer, você diz realmente para aquele proletário que se ele está passando fome, que se ele perdeu emprego, se ele perdeu espaço, isso se deve fundamentalmente aos novos imigrantes que estão realmente roubando o mercado de trabalho deles. É por isso que tem que fechar as fronteiras com a Venezuela, fechar as fronteiras com a Bolívia, porque a culpa é do Hugo Chávez. Esse tipo de cilada, né, contra esse tipo de cilada que a teoria racial crítica asiática ela vem tentando alertar, né? Porque ela sempre vem ligada a isso, ela vem ligada à ideia de que, se você é branco, embora seja latino, você pode se tornar cidadão. Se você é negro, mas você é americano como nós, você nasceu nesse país, você pode se tornar cidadão. Se você é asiático, mas você conseguiu espaço nas grandes empresas, né? Você conseguiu protagonismo econômico, meritocraticamente, com muitas aspas, então você pode se tornar cidadão, né? É sempre a ideia de que a raça importa para os outros, não para você. Quer dizer, que é possível passar por um branqueamento que representa uma espécie de aquisição de cidadania, uma espécie de reconhecimento, né? Entra um pouco nessa lógica, né, que a Cherry Harris comenta, né, da branquitude como propriedade, mas eu não vou entrar nisso, não. Então, só para fechar, né, justamente por atentar para essa diversidade de maneiras como o racismo se expressa que é possível pensar nas bases estruturais da racialização, né? Na maneira como a racialização como um todo ela funciona, né? Então, quer dizer, eu não vou entrar aqui, até porque eu já fui citando ao longo da aula, né? A maneira como, por exemplo, no Brasil, por exemplo, né? Existiram ao longo da história estatutos discriminatórios de naturalização, ou seja, era mais fácil para um europeu branco se naturalizar brasileiro vindo para cá do que para um asiático, um africano, enfim, ou um árabe, por exemplo, né? Os obstáculos de naturalização eram muito maiores, né? A ideia mesma de escolas segregacionistas, processo de ocidentalização forçada, são vários exemplos de como raças diferentes são tratadas diferentemente dentro de um mesmo sistema racista, né? Bom, é isso. Acho que eu já ultrapassei muito meu tempo. Meu Deus, desculpa mesmo. Eu tive várias interrupções, eu acabei me perdendo um pouco. Mas espero não ter cansado vocês demais, né? Mas é isso, como a Raquel disse, né? O ponto de chegada é o americano branco. É a ideia de que, na verdade, a possibilidade de você embranquecer está aberta, a possibilidade de embranquecer está aberta a todos por diferentes estratégias, né? Mas isso só gera uma espécie de competição entre minorias, com aspas aqui, né? Que reforça a própria lógica da supremacia branca e a própria lógica de predomínio da branquitude sobre as demais raças, né? E reforça o sistema colonial mesmo, o neocolonial de divisão internacional do trabalho. Tranquilo, gente? Dúvidas, críticas, sugestões? Nadinha, professor, tranquilo. Podemos fechar? Podemos. Bom, é isso. Agradeço demais a atenção de vocês. Desculpa por eu ter me estendido. Desculpa as interrupções, porque realmente eu estou em BH, então aqui eu, em geral, fico com a minha irmã, então Ao vivo é assim, professor. Enfim, mil perdões, mas é isso. Então, até semana que vem, já estamos na reta final, e ainda essa semana eu dou uma resposta em relação aos trabalhos. Tchauzinho. Ok, obrigado, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Rapidinho.